para as informações. Então, antes de mais nada, falando agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho. Eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro. Ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho: o Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dínamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal, flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dínamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dínamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo, caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dínamo da Rússia
10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus, ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí, porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nada, nadinha, sem vocês que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Lembrando, o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para pegar, para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos. Valeu, gente? Beijo para vocês, forte abraço, fui! Para as informações, então, antes de mais nada, falando agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho, eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro, ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho. O Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dinamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião. Está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal. Flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de
quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E, segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dinamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dinamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo, caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, está esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí, porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nada, nadinha, sem vocês que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Lembrando, o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos. Valeu, gente? Beijo para vocês, forte abraço, fui! Para as informações, então, antes de mais nada, falando agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho, eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro, ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho: o Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes,
Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dínamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal. Flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dínamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dínamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dínamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dínamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima nesse momento para a carreira dele
jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nada, nadinha, sem vocês que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Lembrando, o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos. Valeu, gente? Beijo para vocês, forte abraço, fui! Para as informações, então, antes de mais nada, falando agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho, eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro, ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho: o Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dinamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal, flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dinamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos
51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dinamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo, caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria o meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, está esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nada, nadinha, sem vocês que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Lembrando, o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos. Valeu, gente? Beijo para vocês, forte abraço, fui! Para as informações, então, antes de mais nada, falando agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho, eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro, ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho. O Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente.
pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dynamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal, flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E, segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dynamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dynamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo, caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dynamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dynamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, está esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador?
Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nada, nadinha, sem vocês que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Lembrando, o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos. Valeu, gente. Beijo para vocês, forte abraço. Fui! Para as informações, então, antes de mais nada, falando agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho, eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro, ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho: o Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dínamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui o sprint e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal. Flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dínamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dínamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo, caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda,
como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nada, nadinha, sem vocês que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Lembrando, o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para pegar, para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos. Valeu, gente? Beijo para vocês, forte abraço, fui! Para as informações, então, antes de mais nada, falando agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho, eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro, ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho. O Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dinamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional.
E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião. Está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal. Flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Se você é um... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E, segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dinamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dinamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo, caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, está esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nadinha sem vocês que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Lembrando, o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos. Valeu, gente? Beijo para vocês, forte abraço, fui! Para as informações, então, antes de mais nada, falando agora de Flamengo, o BAP
confirmou o Jorginho, eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro, ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho: o Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dínamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal. Flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dínamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dínamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada, é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dínamo da Rússia 10 milhões de euros.
na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus, ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dínamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nada, nadinha, sem vocês que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Lembrando, o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos. Valeu, gente? Beijo para vocês, forte abraço, fui! Para as informações, então, antes de mais nada, falando agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho, eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro, ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho: o Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dínamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal. Flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de
quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E, segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dinamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dinamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nada, nadinha, sem vocês que me seguem aqui no canal Vene Casagrande. Lembrando, o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para pegar, para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos. Valeu, gente? Beijo para vocês, forte abraço, fui!